3 motivos que mantêm as pessoas na pobreza. Primeiro, maternidade ou paternidade precoce. Segundo, famílias numerosas. E terceiro, o abandono por parte dos pais e mães, de modo geral, ok? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Papo sobre Dinheiro. Meu nome é Hugo e já adiantei o conteúdo do vídeo, vou direto ao ponto, sem enrolação. Só por isso eu já mereço um like. Aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações, vai saber de bate-pronto assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ó, pode esperar, tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, antes de nós iniciarmos essa reflexão sobre essas questões, sim, esse daqui é um canal de educação financeira e investimentos, tá? Mas hoje a abordagem é mais em cima de questões sociais, tá? Geralmente os canais de educação financeira, e esse daqui também não é diferente, vai fazer algumas abordagens mais técnicas, direto na questão financeira, quanto a planilhas, contas, estratégias de como você consegue atingir de repente um objetivo, seja uma viagem, a compra de um imóvel, coisas desse tipo. Aqui eu gostaria de falar sobre um problema que aflige boa parte dos brasileiros, né? A maldita pobreza. E o porquê boa parte dessas pessoas não conseguem sair dessa condição. Vejam, eu trouxe aqui apenas 3 motivos que me vieram à mente e eu resolvi fazer aqui uma reflexão em meio a 1 milhão de motivos pelos quais as pessoas mais pobres não conseguem ascensão, tá bem? Se você me perguntar se eu sou uma pessoa rica, nem de longe. Entretanto, eu saí de uma condição extremamente adversa e hoje, graças a Deus, as coisas estão bem melhores, né? Meu irmão e eu conseguimos sair daquela condição de quase extrema pobreza que nós já passamos um dia e conseguimos aí um mínimo de ascensão. É isso, tudo bem? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos essa reflexão, eu queria pontuar algumas coisas aqui, deixar algumas coisas claras, tá bem? Eu não vou tratar da origem do problema, ou seja, eu não vou tratar da origem da pobreza, eu não vou dizer para vocês como a pobreza no Brasil começou, ou por que nós somos um país de maioria pobre. Nós teríamos que aprofundar na história e entender todo o processo histórico, desde a invasão dos portugueses até os dias de hoje, falar um pouquinho sobre corrupção, governo, sistema capitalista e blá, 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 e um monte de coisas que ocuparia um tempo considerável desse vídeo e não é a ideia, tudo bem? O problema está posto. Eu só quero fazer alguns apontamentos aqui e algumas reflexões para tentar de alguma forma ajudar e ver se você de repente se encontra nessa situação, como você consegue sair dela, tudo bem? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro. Então assim, não é a origem do problema. Segundo, foram 3 motivos pelos quais eu resolvi tratar, que me vieram à mente. E terceiro, aqui a ideia não é culpar ninguém, não é condenar ninguém, fazer nenhum tipo de avaliação sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, até porque eu entendo que mesmo que de forma consciente ou inconsciente, as pessoas tomam um caminho que inviabiliza a sua ascensão. Mas não me cabe chegar aqui e culpar as pessoas, até porque, assim, nós somos um país de maioria pobre, repito, ninguém escolhe ser pobre. Hugo, mas a pessoa cometeu alguns erros ao longo da vida que fez com que ela não saísse da pobreza. Ok, mas ela já nasceu pobre. Ué, é muito fácil, né? Você falar para uma pessoa pobre que ela não pode cometer nenhum tipo de erro. Uma pessoa de classe média alta, uma pessoa rica, ela comete erros também, só que isso não interfere na vida financeira dela. O pobre anda pisando em ovos, então é muito complicado, por isso não me cabe aqui fazer nenhum tipo de julgamento, e é dessa forma que eu vou tocar o meu canal. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês pensam a esse respeito, se é culpa ou não, às vezes, das pessoas continuar nessa condição. O que eu tenho a dizer para vocês assim é que eu acredito nas pessoas. Eu acredito que você lutando, eu acredito que você
não vai ser fácil, não é fácil para ninguém, sobretudo para quem nasceu pobre, mas eu acredito sim na ascensão das pessoas. Eu sei que isso não vai acontecer para todo mundo, tá? Não vivo essa ilusão, mas eu também sou a prova viva de que sim, é possível sair de uma condição extremamente adversa e prosperar, mesmo que minimamente, né? Viver uma vida digna, tá certo? Então vamos lá, vamos tratar primeiro aqui, vamos fazer aqui o primeiro apontamento. Maternidade e ou paternidade precoce. Eu coloquei e ou porque às vezes a menina muito jovem com um jovem adulto ou já um adulto, mas o contrário também pode acontecer, ou no pior das hipóteses os dois, né? Os dois muito jovens. Então o que eu vou falar aqui para vocês não foi algo que eu vi, não foi algo que eu li em nenhum livro, em capa de jornal, eu não ouvi ninguém dizer, eu vivi isso, eu senti isso na pele. Vejam, eu tenho um irmão com a diferença de 6 anos, ele é mais velho do que eu. Quando meu irmão nasceu, minha mãe tinha 16 anos de idade e meu pai 18. Quando eu nasci, minha mãe tinha 22 e meu pai 24. Né? A diferença de 6 anos entre meu irmão e eu e 2 anos de diferença entre meu pai e minha mãe. Vejam, é um casal muito jovem. Né? É um casal muito jovem para carregar essa responsabilidade de criar 2 filhos. E vejam, olha a situação dos meus pais. Meu pai veio da Paraíba com a minha avó, né? Fugida lá da Paraíba, com os problemas com meu avô, e vem minha avó, meu pai e meu tio para São Paulo, para viver numa favela lá no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Minha mãe veio da Bahia, com mais 7 irmãos, né, uma família super numerosa também. Meu avô já havia falecido, minha avó vem para São Paulo para tentar sorte, então assim, todo mundo pobre. E aí meu pai e minha mãe se encontram e aí começam a namorar, 2, 3 meses de namoro, eles contam, minha mãe engravidou. Mas veja, minha mãe engravidou com 15 anos de idade, gente, é muito nova, tudo bem? É muito nova. E quais são os problemas que geraram aí na vida dos meus pais? Primeiro, a evasão escolar. Né? Ambos abandonaram a escola, não concluíram a educação básica. E qual que já é a consequência disso? Você se fragiliza, né, diante do mercado de trabalho. Ao tentar ingressar no mercado de trabalho, você chega primeiro despreparado, com pouca orientação educacional, com pouca bagagem de um modo geral, e no desespero. Logo, o que você vai conseguir são empregos ruins. E empregos ruins, gente, eu quero dizer assim, más condições de trabalho, geralmente são trabalhos braçais, né, salários baixos, carga horária altíssima, muitas vezes distante da sua residência, porque é o que apareceu, e em meio ao desespero você pega a primeira coisa que te aparece, ou não é a realidade da maioria dos brasileiros? E veja, no caso da menina, é ainda pior, porque ao ingressar, ou pelo menos tentar ingressar no mercado de trabalho, ela vai se deparar com preconceito por parte das empresas que não querem muitas vezes contratar uma jovem. Primeiro ponto, né? Uma jovem, pouca orientação educacional, baixo nível de escolaridade e com um bebê. Mesmo entendendo que é um processo natural, a maturação biológica do bebê, que o bebê fica doente com frequência, a empresa já olha e fala assim, olha, vai se ausentar com frequência, logo eu não quero esse tipo de problema aqui. Repito, mesmo entendendo que isso é um processo natural, você esbarra nesse tipo de problema. Nem estou aqui para discutir essa questão, se o patrão é o malvadão da coisa, nem quero entrar nessa discussão, porque isso vai gerando mais polêmica, mais problemas ainda, tudo bem? De repente você que está me assistindo aí tem um comércio pequeno, sabe que isso é um problema também, enfim, mas é um problema para todo mundo. É uma grande contradição, no mínimo. Tudo bem? É a única coisa que eu posso dizer aqui. É uma contradição. É ruim muitas vezes para a pessoa que está gerando um emprego e é ruim para a pessoa que está procurando. Na minha opinião, pior para quem está procurando, porque essa pessoa precisa comer, ela precisa sustentar uma criança que está ali, precisa de leite, de fralda, de remédio, enfim. Né? Então, tudo isso gera um conflito muito grande. Tudo bem? No caso da menina,
mais um problema, né? Sério aí, mais um problema, mais uma complicação se comparada ao garoto. A evasão escolar por parte da menina é líquido e certo. Porque, veja, problemas físicos, dor nas costas, os pés incham muitas vezes, enjoos, né? Mal-estar, tem uma questão social, essa pessoa pode sofrer algum tipo de preconceito pela idade, né? Isso pode gerar algum tipo de constrangimento, um sentimento, né, de vergonha de ir para a escola grávida, os outros adolescentes tirar um barato ali, tirar um sarro por conta da situação que a pessoa se encontra. Então, assim, é líquido e certo que essa menina vai abandonar a escola e vai gerar todas essas outras consequências aí negativas em sua vida. Tudo bem? Gente, só uma coisinha assim, não vamos confundir a ideia de ser pai, ser mãe, tá bem? Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, né? Sobretudo para quem carrega esse sentimento maternal, paternal, tudo bem? Como é o meu caso, eu tenho uma filha de 7 anos e outra de 7 meses. Eu sou muito bem resolvido. Agora, a questão é em quais condições você vai ter filho. Eu tenho 39 anos, a minha filha mais velha tem 7. Veja, eu fui pai aos 32. A vida já estava mais organizada financeiramente. Tudo bem? Não vamos confundir as coisas, tá? Eu entendo que muitas pessoas desejam ter um filho e eu acho isso legítimo, não estou discutindo isso. Eu acho que a questão aqui assim, em que momento da sua vida você vai fazer isso? Porque as pessoas sofrem muito, inclusive você. Porque, enfim, eu vou concluir esse raciocínio. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Se vocês conhecem alguém, ou se vocês já viveram coisas semelhantes a essa que eu estou tratando aqui no vídeo, deixe nos comentários, né? Escreva aí um pouquinho, conte um pouquinho da sua história ou de alguém próximo a você. Isso ajuda o canal a crescer, o YouTube vai entender que esse daqui é um canal, um conteúdo relevante e vai entregar para outras pessoas. Isso nos ajuda também aqui, né, a crescer, a engajar uma comunidade. Esse daqui é o primeiro vídeo desse canal, é um momento muito importante para mim e eu espero que seja o primeiro de muitos. Espero que a gente consiga aqui estreitar os laços e formar uma comunidade bem bacana, tá certo? Vamos para o segundo problema. Segundo problema não, a segunda questão, né? Não é necessariamente um problema. A segunda questão aqui que eu queria tratar com vocês, e que também ninguém me contou, eu vi, né? Essa eu não senti porque, como eu disse, em casa era só meu irmão, éramos só meu irmão e eu. Éramos não, somos apenas meu irmão e eu. Mas eu morei na favela, eu morei na quebrada, eu morei na periferia e era muito comum ver famílias numerosas e o quanto aquilo agravava a situação financeira daquelas famílias, tá bem? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer uma continha simples aqui. Eu sou de São Paulo, mais especificamente de Diadema, Grande São Paulo. Gente, aqui em São Paulo, carne de segunda, pensa paleta, acém, você não consegue comprar por menos do que 35, 40 reais. O açougue onde eu compro aqui é 40 reais, tá? 40 conto, não tem conversa. Convenhamos, uma família numerosa, e vamos entender família numerosa a partir aí de 3 filhos, vamos colocar assim, um casal com 3 filhos, 5 pessoas em casa. 5 pessoas em casa, eu afirmo sem medo de errar, 1 quilo de proteína animal só dá para um dia. Tá? Porque é uma conta boba, é uma conta simples de fazer. 5 pessoas, se você dividir 1 quilo para 5 pessoas, dá 200 gramas de carne por pessoa. Isso daria aí 100 gramas de carne por cada refeição, almoço e janta. E vejam, você ainda pode ter um déficit proteico, né? Porque 100 gramas de carne não necessariamente significam 100 gramas de proteína. Há uma grande quantidade de proteína na carne, mas a carne não tem só proteína, ela tem outros nutrientes, micronutrientes, tudo bem? Então, ainda corre-se o risco de você ter um déficit proteico, tá? E a proteína é um nutriente vital, você não pode ficar sem, tá? E você, de repente, pode me questionar, Hugo, mas espera ainda,
E se eu balancear aí, comprar mais carne de frango, por exemplo, que é mais barata, eu posso colocar ovo na minha dieta, eu não consigo balancear um pouco isso, equilibrar esse valor? Sim, consegue. Vamos colocar na média aí R$ 25 por dia, na média, o custo com proteína animal? Vezes 30, isso vai dar R$ 750, tá? Só que eu acho pouco provável que você consiga ficar nesse valor, tá? Mesmo a carne de frango já está muito cara, né? Hoje nós estamos vivendo uma realidade que é um absurdo. 1 quilo de peito de frango, filé de peito, está R$ 22. Pelo menos aqui perto de casa já chegou esse valor. 1 quilo de linguiça, gente, meu Deus do céu, que nem é uma proteína de qualidade, convenhamos. É R$ 25, R$ 30. Nós chegamos a um ponto que, assim, eu não sei como que o pobre, ou as pessoas mais pobres, as pessoas mais frágeis do ponto de vista financeiro, estão conseguindo suprir a necessidade, né, de consumir a proteína. Tá? Repito, proteína é um nutriente vital. Então nós chegamos a um ponto onde a coisa está muito complicada. Para uma família numerosa, meu Deus do céu. Hugo, mas eu não como carne, eu sou vegetariano, eu sou vegana. Ainda assim você precisa consumir proteína, tudo bem? A diferença é que você vai consumir proteína vegetal. Você vai ter um gasto muito semelhante, tá? E aí se nós tomarmos como referência, gente, a renda média do brasileiro, que gira em torno de R$ 3.000, R$ 3.500, vamos imaginar uma família numerosa vivendo com esse valor. Assim, 1/3 desse valor, 1/4 do valor, vai embora só em proteína, gente. Assim, é um absurdo. É um absurdo. Então isso inviabiliza demais a ascensão das pessoas. Repito, eu não tenho nada contra quem resolve ter filho, quem resolve constituir uma família, tudo bem? Agora, em que momento, em qual situação você se encontra? Como que você vai fazer isso? Quantidade de filhos, tudo isso vai fazer com que você sofra, e o pior, as pessoas que você está colocando no mundo sofrer mais ainda. Tudo bem? Bom, vamos para a terceira questão aqui que eu gostaria de fazer uma reflexão. Esse, na minha opinião, é o pior de todos. Esse, se ele não determina a permanência aí da pessoa na pobreza, isso é o mínimo, tá? A permanência da pessoa na pobreza é o mínimo. Eu nem estou falando de violência, eu não estou falando de dependência química, eu nem estou falando de outros problemas que são consequências deste. É o abandono, né? O abandono que acontece majoritariamente por parte dos pais. Mais uma vez, eu não vi, ninguém me falou, eu senti, né? Eu presenciei isso. Como assim, Hugo? Você foi abandonado pelos seus pais? Não. Mas pelo contrário, meus pais estão vivos e estão juntos até hoje. Eu sou privilegiado, tenho 39 anos, meus pais estão vivos e estão juntos até hoje. Mas eu falo que eu senti porque eu convivi muito com as minhas primas e primos. Eu tenho na família pelo menos 6 primos, entre meninos e meninas que foram abandonados pelos seus pais, tá? Que foram criados pelas mães e pela minha finada avó. E há um caso na nossa família que ainda é muito pior, porque foi um abandono por parte da mãe e do pai, 2 primas. Que se não fosse uma tia minha maravilhosa, que eu amo de paixão, tá? Tia Alda, um beijo, e minha finada avó, se não fosse por elas, sabe-se lá o que teria acontecido com essas meninas, tá? Então, quais são os problemas, né, em decorrência do abandono? Primeiro, gente, vamos entender minimamente aqui o ser humano. Nós somos físicos, tá? Nós somos biológicos, nós somos sociais e nós somos afetivos. E eu acho que um dos principais problemas, ou melhor dizendo, o principal problema do abandono é o afeto, sabe? É o trauma. Não tem coisa pior para a formação de uma pessoa do que estar desprotegido, do que não ter carinho, afeto de um modo geral. Eu vou repetir, né? Nós, meu irmão e eu, somos de uma família muito pobre. Éramos, né, muito pobres. Nós conseguimos, por bem, reverter toda essa situação. Mas a nossa infância foi muito pobre. Mas nós tínhamos uma mãe maravilhosa. Tínhamos, não, temos uma mãe maravilhosa. Eu vou entregar a idade aqui. A verdade eu já falei, né? Eu tenho 39 anos, mas se eu não tivesse falado, eu entregaria a idade.
Sabe aquele raladinho no joelho? Sabe aquele tampão do dedo que você arranca jogando futebol? Eu tive uma mãe que passou mertiolate. Vocês sabem do que eu tô falando, acho que nem existe mais. Aquilo ardia que era uma maravilha, mas ela passava. E aí depois de passar o mertiolate, vinha um beijinho, vinha um abraço, vinha um banho quente. Você tá entendendo? Eu sempre tive muitos problemas respiratórios, né? Até ali a adolescência eu tive muitas crises de bronquite. O que eu tomei de Naldecon na minha vida não tá escrito. O que eu tomei de Aerolim, o que eu fiz de inalação não está escrito. E sempre a mamãe ao lado ali, tá bem? Enquanto o papai estava trabalhando o dia inteiro. Então sim, tá? Eu vivi em um ambiente harmonioso e um ambiente afetuoso. E isso determinou quem eu sou hoje, tá? Sou muito grato pelos meus pais. Meu irmão e eu só conseguimos reverter a nossa situação, tá? Que era de quase extrema pobreza, tudo bem? Porque nós tivemos afeto, proteção, segurança dos pais dentro de casa. Isso é determinante na formação de uma pessoa, eu repito, tá? O segundo problema é que a pessoa que fica encarregada de criar os filhos, que foram abandonados pelos pais, volta naquele primeiro problema lá, de maternidade. Olha como as coisas vão se cruzando, né? Olha como as coisas olha como as coisas estão linkadas uma à outra. Também tem evasão escolar, também tem acesso a empregos ruins, baixos salários. Você não pode escolher. Você está sozinho, sozinha, na maioria das vezes sozinha, né? A mulher vai aceitar qualquer emprego, vai aceitar um emprego do outro lado da cidade, vai acordar 4h30 da manhã, vai pegar ônibus lotado, trem, metrô, vai trabalhar o dia inteiro numa rotina assim extremamente cansativa, vai voltar para casa, vai ter que fazer comida, lavar roupa, passar. E a criança? Na rua, muitas vezes. Vai para a escola, depois da escola vai para a rua, sabe-se lá com quem fica. No caso de famílias numerosas, agora vamos começar a misturar coisa, tá? No caso de famílias numerosas, o mais velho cuida do mais novo, tá? Então, falta orientação para essas crianças e adolescentes. Qual é a chance de se envolver com crime? Qual é a chance de se envolver com droga? Qual é a chance de se envolver com álcool? Tá? E veja, eu nem quero entrar nessa discussão. Então você está dizendo que quem comete crime é coitadinho. Gente, não é esse o foco do vídeo, tá? Não é esse o foco da nossa discussão, da nossa reflexão. Agora, é um fato dizer, essas pessoas ficam à mercê, essas pessoas estão aí, elas estão jogadas, essas crianças, esses adolescentes, eles estão aí, tá? E vai pra rua, e sofre violência, tudo bem? A escola passa a não fazer muito sentido, abandona a escola para quê? Para trabalhar. Aí vai trabalhar, mais uma vez, empregos ruins, baixos salários, é repetitiva a coisa, né? Mas é exatamente isso que acontece na vida das pessoas. Reprodução, reprodução de pobreza e mais pobreza e mais pobreza. Essa falta de orientação vai fazer com que maternidade, paternidade precoce aconteça. Percebe? Tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Eu coloquei em ordem aqui, ó, maternidade precoce, famílias numerosas e por fim o abandono, mas na verdade tá tudo misturado. Você não sabe quem veio primeiro. Sabe aquela história, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe. Tá bem? Então, assim, é um problema muito complexo, gente. Eu tentei aqui trazer alguma contribuição, fazer aqui uma reflexão. Me desculpa se passou alguma coisa, provavelmente passou. Eu vou pedir para vocês complementarem a ideia com os comentários, tá? Contribua para que essa comunidade cresça, para que esse canal vá longe. Espero que vocês tenham gostado. Para quem chegou até aqui, muito obrigado por prestigiar o meu trabalho. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo.